No vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. É um texto conhecido e diz assim: O diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou que a tenham plenamente. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, são palavras de Jesus. E antes de eu falar sobre essa passagem, eu quero também lhe fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso, curtir esse vídeo e compartilhá-lo também entre os seus amigos e grupos dos quais você faz parte. E você pode também ativar todas as notificações, porque assim você não perde nada do que estrear por aqui. Além disso, você também pode me seguir no Instagram e pode se tornar membro aqui do canal, participar da Escola de Capacitação Teológica e ter vários benefícios exclusivos. Os links estão todos aqui na descrição. Agora, é incrível como eu li esse texto de modo errado, de modo equivocado, propositadamente, para induzir você a pensar em alguma coisa. Você já parou para pensar que tem alguns textos que, por mais que estejam escritos, você lê de maneira diferente? Sua mente já foi treinada pelas lideranças eclesiásticas a enxergar determinadas coisas em textos bíblicos, mesmo que os textos bíblicos não estejam falando sobre aquilo. Por exemplo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E muita gente já olha para esse texto e já quer ver a morte sacrificial de Jesus. E o texto nada tem a ver com isso. Nesse exemplo de João, capítulo 10, versículo 10, é um outro caso. Eu li errado de modo proposital, porque o texto não está falando sobre diabo. Não tem diabo nesse texto. O texto correto é: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou que a tenham plenamente. É isso que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. E olha que eu nem estou recorrendo a grego, a traduções antigas, estou apenas lendo no português conforme está na sua Bíblia. Para muitas pessoas, a grande maioria nem para pensar no que o texto está dizendo, porque já está acostumada em achar que esse que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Porque ao longo do tempo, nas igrejas e nas pregações, ela foi formatada, adestrada, treinada para enxergar o diabo nessa passagem. E essa passagem, como a gente leu, não fala do diabo, fala do ladrão. Ladrão esse que não é o diabo. Para algumas pessoas, o diabo é uma entidade diabólica, demoníaca, que encarna toda a maldade presente nesse mundo e ele está sempre em oposição à obra de Deus e muitas vezes vê esse diabo como um ser com personalidade que vem para matar, roubar e destruir. Parece que nesse texto de João, tanto o evangelista quanto Jesus querem fazer um alerta e um contraste entre Jesus e o diabo, mas o texto não quer falar sobre isso. Aliás, nem precisa ser um grande teólogo para chegar a essa conclusão. Basta ler o texto com atenção. Basta ler o texto com autonomia, respeitando que as regras gramaticais nos ensinam a ler. Basta apenas que a gente leia o texto bíblico sem estar condicionado pelas leituras eclesiásticas que foram inculcadas na nossa cabeça. Sim, em algumas relações eclesiásticas, isso pode ser uma relação tóxica.
uma relação que nos oprime e que nos induz a enxergar o que se quer enxergar de fato, sem ser aquilo que está escrito. E é incrível como há uma capacidade enorme nessa condição, nesse condicionamento que muitas vezes é feito, que a gente lê e relê o texto várias vezes e não vê que não está escrito aquilo que disseram para a gente. Se você ler todo o capítulo 10 de João, você vai perceber que Jesus não está falando do diabo, de forças malignas, não está falando da personificação do mal, nem no versículo 10, nem em nenhuma outra parte desse capítulo. Na verdade, você precisa voltar no capítulo 9, porque Jesus está falando de pastoral, de ação religiosa, de ação pastoral, da ação de como líderes religiosos devem lidar com outras pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Essa é uma história que começa no capítulo 9 com a cura do cego. E com a cura do cego há uma oposição de vários religiosos da época de Jesus contra a sua pessoa. Esses religiosos estão questionando Jesus porque ele curou o homem num dia de sábado, porque eles preservam muito mais a sua doutrina do que a vida. Eles preservam muito mais a sua tradição, o seu conservadorismo, a sua posição, do que a vida humana que sofre e que padece. E esse é o retrato de muitos religiosos e de muitas igrejas no Brasil atual. Pessoas que não estão sensibilizadas com o menos favorecido, com pessoas que sofrem, que padecem, que estão sendo explorados diariamente, que não têm o que comer, mas líderes religiosos que estão preocupados com a sua posição, com o seu conforto, com o seu conservadorismo, com as bandeiras particulares que eles levantam e que não aceitam qualquer tipo de contraditório, porque acham que são príncipes e quando falam, todos têm que obedecer autoritariamente a essa liderança. O texto bíblico de Jesus é uma condenação ao autoritarismo religioso daquela época e que muito se aplica em nossos tempos. Jesus está fazendo uma comparação entre a pastoral daqueles religiosos que só queriam saber das formas, só queria saber das suas posições, só queria saber do seu conservadorismo e desprezava ou até usava as outras pessoas para os seus intentos particulares. E Jesus mostra que a sua proposta de pastoral é muito diferente disso. É uma proposta de quem oferta a sua vida para o benefício dos outros. É uma proposta de quem luta contra os sistemas e os poderosos para defender os mais necessitados e aqueles que estão mais vulneráveis. E no contexto da Palestina, e em alguns contextos de hoje, estão mais vulneráveis também por causa da ação da instituição religiosa que ajudou a empobrecê-los ainda mais. E Jesus se opõe a isso. Jesus mostra uma pastoral que é solidária, que é próxima das pessoas que são excluídas, inclusive pelos próprios religiosos que os considera como pecadores e por isso se mantém distante deles. Jesus se aproximou de pessoas com deficiência, como no caso do cego e tantas outras passagens. Essas pessoas não eram consideradas indivíduos e era proibido cerimonialmente tocar nelas. Jesus se aproxima de mulheres de outros povos, de pessoas adeptas de outras religiões. Jesus se aproxima de pessoas consideradas pecadores, como publicanos e prostitutas. E Jesus ainda diz que os publicanos e as prostitutas estão na frente daqueles religiosos na entrada do reino dos céus. Pois é, o ladrão, segundo o Evangelho de João, segundo as palavras de Jesus, que veio para roubar, matar e destruir, são os líderes religiosos que Jesus está acusando nessa passagem. Não tem nada a ver com o diabo. E muitos fazem isso por ignorância, é verdade.
Mas muitos fizeram isso para desviar o foco. É melhor culpar sempre o diabo do que fazer uma autocrítica. Esse texto não está falando sobre o diabo. Esse texto é uma denúncia contra líderes religiosos arbitrários, autoritários, que só pensam no seu conforto, na sua posição, no seu conservadorismo e que deixam as pessoas em segundo, terceiro plano, ou melhor, que usam as pessoas para o seu próprio benefício. E a proposta pastoral de Jesus não é assim. A proposta pastoral que Jesus faz não é assim, não tem nada a ver com isso. E, portanto, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, do capítulo 10 de João, são os líderes religiosos que estão envolvidos naquela discussão e naquela passagem envolvendo Jesus e os seus apóstolos. É preciso a gente observar isso. Portanto, não cometa equívocos. Não é do diabo que João está falando. Está falando daqueles líderes religiosos. Espero que essa reflexão tenha acrescentado algo para a sua vida, como também eu espero que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo e em breve estaremos por aqui novamente. Tchau!